Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, no período da manhã do dia 16 de dezembro de 2020. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Cristiane Angelotti Meira. Nós vamos iniciar com o primeiro item da pauta desse dia, que é o item 84, cuja recorrente é Plastirene, Plásticos e Elastômeros Industriais Limitada, da relatoria da doutora Semiramis. Doutora, a palavra é sua, por favor. Obrigada, presidente. Como uma compensação também com o aspecto formal descumprido, eu queria pedir licença para ir direto ao voto. Se ficar alguma dúvida, nós votamos no relatório. Sim, obrigada. Bom, o contribuinte pleiteou o direito creditório no valor de 44 mil com a apresentação da Perdecomp. O sistema cruzou as informações, né, e verificou que o DARF utilizado no Perdecomp é menor do que o valor que ele devia na própria DCTF, né, e por isso foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, restando apenas um saldo de 6.224, homologada a compensação até esse limite. No recurso voluntário, a recorrente afirma que os 44 mil estampado no Perdecomp está equivocado, pois, embora eu tenha recolhido a maior o saldo devedor da COFINS no período de julho, os 43 mil, não havia necessidade do documento de compensação, eis que bastava a vinculação em DCTF do DARF, mediante o lançamento do valor utilizado para quitar o débito declarado. Então, requer o cancelamento do Perdecomp, objeto deste processo para todos os efeitos legais, bem como a autorização para retificação da DCTF, para que esta reflita a realidade do documento de arrecadação que liquidou o débito declarado pela requerente. Assim, o contribuinte informou na DCTF do terceiro trimestre de 2004 o débito apurado para COFINS de 7 de 2004 no valor de 48 mil e o mesmo valor no campo compensação de pagamento indevido a maior. O DARF de 44 mil não, foi recolhido para o período de apuração de 31 de 7 de 2004 e esse DARF não foi informado na DCTF. Ao invés de retificar a DCTF informando o DARF pago, ele transmitiu para a Perdecomp. Ou seja, ele fez um procedimento totalmente equivocado e né? Então, tem-se, resumo, né? Primeiro, o Perdecomp não é instrumento hábil para retificar informações supostamente incorretas na DCTF. Segundo, no que consta nos autos, o débito declarado na DCTF foi de 48, maior que o valor do próprio DARF, que foi de 44. A manifestação de inconformidade e o subsequente recurso voluntário contra a não homologação ou homologação parcial da compensação tem como objeto a liquidez e certeza do crédito. E o requerimento de retificação de DCTF não se inclui no processo administrativo de compensação. Tem procedimento próprio conforme o artigo 9º e 10º da Instrução Normativa 1599. Não há que se falar em cancelamento de Perdecomp, porquanto o crédito pleiteado já foi reconhecido. E não há como se alterar os parâmetros postos pelo próprio contribuinte na declaração de compensação, ou seja, cancelamento do valor pleiteado já deferido de 44 mil. Então, por conseguinte, os requerimentos formulados pelo contribuinte são estranhos ao processo de compensação. Logo, não há objeto a ser conhecido nesse processo. Meu voto aqui também foi por não conhecer, presidente. Ok, muito obrigada, doutora Semiramis. Podemos passar a votação? Sim. Item 84, a proposta, o voto da relatora por não conhecer. Doutora Ari? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno? O relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão do item 84 é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Presidente, posso pular para o 89, porque é idêntico a este. Item 89. Vou anunciar aqui, então. Passamos agora ao julgamento do item 89,
cuja recorrente é a mesma, Plastirene Plásticos e Elastômeros Industriais Limitada, de relatoria da doutora Semira Miss. Por favor, doutora. É o mesmo problema do processo anterior que nós tratamos, aqui mudam os valores, né, e os débitos, enfim. E a contribuinte, então, ela fez pedidos que não compõem o nosso processo de compensação. Retificação de PERDECOMP, cancelamento de PERDECOMP, retificação de DCTF, enfim, segue a mesma linha do anterior, de que o procedimento adotado em virtude do erro na DCTF não é o procedimento correto de envio da PERDECOMP. Até porque uma parte de crédito colocado na PERDECOMP foi, de fato, reconhecido. Então, a parte igual ao anterior foi no sentido de não conhecer, e aqui eu acrescentei também a questão de ausência de demonstração do crédito, porque aqui ele fez mais uma alegação de que os documentos e tudo que estava relacionado nos autos era suficiente para a prova do indébito. Então, nessa parte, eu trago o 170 do Código Tributário e também o 373 do CPC. Então, por isso que a minha conclusão aqui foi um pouco diversa. Foi conhecer em parte por causa dos pedidos que não compõem a compensação, né, incluída a retificação de DCTF, e na parte conhecida, negar provimento que se relaciona à falta de liquidez e certeza do crédito restante que não foi deferido. Essa é a conclusão, presidente. Mira, esse foi o 89? Foi. Eu acabei de ler o 87, ele é idêntico. O 87 é idêntico ao 89. Tem essa questão aqui de conhecer em parte, que tem essa questão do liquidez de certeza, do artigo 373. Só que a gente está tratando agora do 89. Sim, eu entendi. Só estou perguntando que os dois estão idênticos. Vai fazer votação separada? Separado. Sim, temos que fazer separado. Tem uma pequena nuance de diferença só em cada um, bem pequena mesmo. Ok. Então, a proposta da relatora é conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Doutora Ari, por favor. Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador. Com a relatora. Obrigada. Doutor José Adão. Eu acho que ele caiu de novo. Eu vou tirar aqui. Vamos aguardar.
Professor José Adão. Caiu de novo, eu voltei para o celular aqui, porque na rede elétrica aqui está impossível hoje. Vou acompanhar pelo celular aqui. Tá então bem. estou conectado já. Nós estávamos na votação. O senhor acompanhou até onde? Não, parece que é idêntico ao anterior, né? Sim. Tem uma Então, pequena diferença que eu acrescentei a parte de falta de liquidez e certeza, então eu neguei provimento nessa parte conhecida de prova. sim, você Conhecer em parte, negar conheceu em parte e na parte conhecida negou o provimento, não é isso? Então eu acompanho a relatora. Tá certo. Muito obrigada, doutor José Adão. Doutor Breno? Também acompanho, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão por unanimidade de votos, conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento. Nós julgamos o item 89. Qual é agora, doutora Semiramis? É o item 87, que também é bem parecido com esse. Tá. Final 2008-16. Ok. Nós passamos, então, ao julgamento do item 87, cuja recorrente é a mesma, plastirene, plásticos e elastômeros industriais. De relatoria, doutora Semiramis, por favor. Obrigada. Aqui, da mesma forma, ele identificou erro na DCTF, transmitiu para a DECOMP e no recurso voluntário ele inovou, trocando até o débito da DCTF, né? Fazendo todos os cálculos, trocando o débito da DCTF. Então, as minhas conclusões seguem o seguinte: o CARDECOMP não é um instrumento para retificar a informação de DCTF. Do que consta nos autos, não há nenhuma referência a débito de 10 mil, ou seja, ele trocou o parâmetro da compensação em recurso voluntário. A manifestação de conformidade subsequente ao recurso voluntário é contra a não homologação em si ou homologação parcial. Requerimento de retificação não se inclui no processo, tem procedimento próprio da Instituição Normativa 1599, e não dá para ele alterar os parâmetros da compensação. Então, por conseguinte, os pedidos de retificação de DCTF, alteração de parâmetros, são estranhos, não conhecemos. E no tocante à liquidez, que ele alega que está comprovada, eu digo que não tem qualquer prova nesse sentido de liquidez e certeza. Pelo contrário, tem todos esses problemas, né, de procedimentais. Então, minha conclusão aqui também foi por conhecer em parte, e na parte conhecida negar provimento. Então, em parte, em relação à matéria que não compõe o processo, retificação e alteração de parâmetros, e a parte conhecida de prova, negar provimento. Ok, podemos votar? Doutor Salvador congelou, não? Não, pera. Podemos votar? Então, a proposta da relatora é conhecer parcialmente na parte conhecida negar provimento. Nós estamos falando do item 87. Doutora Ari, por favor. Acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão. Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno. Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por unanimidade de voto, conhecer parcialmente na parte conhecida negar provimento. Com isso, encerramos o julgamento do item 87. Então, passamos agora. É o 85? Isso, item 85, 5 points, final 2004-71. Então, nós passamos agora ao julgamento do item 85, cuja recorrente é 5 Points, Consultoria e Negócios Limitada. De relatoria, a doutora Semiramis. Doutora, por favor. Curiosamente, essa empresa, ela também adquiriu créditos daquela empresa que nós tratamos pela manhã. Vocês lembram daquele caso de cessão de crédito, daquele imbróglio processual todo, enfim. Essa empresa também comprou créditos daquele outro processo. Nitriflix, né? Nitriflix. Isso. Então, ela apresentou declaração de compensação em 2004, pretendendo a compensação do seu débito de imposto de renda, dos períodos de janeiro a março de 2003, com crédito objeto de pedido de restituição a que se refere o processo final 2004-81.
que também está na mesma seção. Os créditos de terceiros pleiteados são oriundos da ação judicial. Desculpa, não é o mesmo vendedor, eu confundi o nome. Aqui é IBF. IBF que cedeu os créditos. Os créditos de terceiros pleiteados são oriundos da ação judicial de 92, de titularidade da IBF da Amazônia, que tratou da inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449. Na referida ação judicial, não constou como objeto o comando de permissão da utilização do crédito terceiros. Ou seja, esse contribuinte Five Points também adquiriu da IBF os créditos decorrentes da ação judicial da IBF. Só que, ao contrário do caso anterior que nós vimos de manhã, a cedente do crédito não entrou com ação judicial para garantir a cessão a terceiros. E no momento do envio do pedido de compensação da Five Points, já vigia a instrução normativa que vedava a compensação com terceiros. E como não foi objeto da ação judicial, ficou valendo o procedimento administrativo. Então, diante desse quadro, na origem, a autoridade fiscal negou provimento e não homologou as compensações, em virtude da vedação expressa do aproveitamento de crédito terceiros. Já estávamos na IN 460. Desde 2000 já não podia. Por sua vez, a recorrente sustenta que houve trânsito julgado da ação judicial na vigência da IN 21. Esse é um argumento comum com o processo da manhã. Como transitou em julgado a ação que gerou os créditos que ela está querendo aproveitar, como esse trânsito julgado foi na vigência da IN 21, ela pede que seja aplicada a IN 21, que a IN 21, por pequeno período, permitiu a compensação com crédito de terceiros. Ela alega também que cumpriu os artigos da 17 da 21. Ademais, não lhe seriam aplicáveis a Lei 9.430, 10.637 e 11.051, porque abarcariam créditos só posteriores à vigência dessas leis. Então, ela entende que o crédito foi constituído na IN 21, quando transitou em julgado a ação. Logo, a restrição imposta pela 41 de 2000 e legislação posterior não aplicariam ao seu caso. Aí eu trato, a DJ contou bem a evolução dessa matéria nas INs da Receita, mas o cerne da questão o pedido de restituição é datado de 6/12 de 2004, e a data do protocolo da declaração de compensação é 6/12 de 2004, estando vigente, então, a 460, que tinha a vedação expressa. Inclusive, a IN 1717, que hoje está em vigor, mantém a mesma vedação. Então, as normas que regem a compensação, por ser matéria procedimental, elas são aquelas vigentes na data do pedido. Então, não temos suporte legal para o embasamento do pleito da empresa, que é considerar a IN 21. E a possibilidade, então, desse aproveitamento de terceiros. Então, se é inexistente o crédito, não há que se falar em homologação de compensação. Então, meu voto foi por negar provimento. Muito obrigada, doutora Semiramis. Nós estamos aqui no item 85. Podemos iniciar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? O relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Breno? O relator. Obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 85. Podemos passar ao 86? Então, vamos agora para o julgamento do item 86, cuja recorrente é a mesma, né? Five Points Consultoria em Negócios Limitados. Eu apontei para o setor que redige a pauta que o nome da empresa no e-processo estava equivocado, mas mesmo assim eles publicaram a pauta com o nome equivocado, então. Aqui está como Five Points Consultoria em Negócios Limitados. Pois é. Eu apontei, e a gente vai ver também em outros processos que teve erro, e o erro está cadastrado no e-processo, então eu acho que o setor que fez a pauta achou que não deveria alterar, enfim. Tem que seguir o nome que está no e-processo. Doutora, a palavra é sua, por favor.
Obrigada. Esse é o processo relacionado ao anterior, né, da Decomp vinculada ao pedido de ressarcimento, e é o mesmo crédito adquirido de terceiros, né, é o mesmo processo de crédito. E aqui a gente passa pelas mesmas conclusões, né, de que ele não teria salvaguarda procedimental para utilizar o crédito de terceiros, né, porque ele ofereceu o pedido na vigência da 460. Aqui ele também repete aquele argumento de que a constituição do crédito pelo trânsito julgado se deu na vigência da 21, então ele pede a aplicação da 21. Isso nós superamos em relação ao caso anterior, que não há esse tipo de possibilidade, porque é uma norma de procedimento vigente à época, então, da compensação. O que nós temos de diferente aqui é que houve anexação nesse processo, foi pensado esse processo sem decisão própria, decisão conjunta, aqui que nós estamos analisando, do auto de infração de imposição de multa isolada. Porque como ele não poderia compensar com crédito de terceiros, foi lavrado o auto de infração da multa isolada. Então, a diferença em relação ao anterior é que aqui nós temos a multa isolada para analisar. Então, em relação à matéria em si da compensação, seguiu a mesma linha do anterior, não tem suporte legal para o pedido, né? Aí, em relação ao auto de infração, a gente precisa analisar agora, então. Lá no finalzinho, não sei de que página, página 10, eu começo a tratar desse tópico do auto de infração da multa isolada. Então, o auto de infração do processo apensado constitui o crédito tributário no valor de 52 mil relativo à multa isolada por compensação efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, com enquadramento legal no artigo 18. Vocês continuam me ouvindo? Mudou, mas estamos ouvindo. É porque acabou a bateria. Então, foi imposta a multa isolada com base no artigo 18 da 10.833, que é aquela multa, essa primeira redação que eu trouxe para vocês, a redação original que serviu para a aplicação da pena. Ela dizia assim: o lançamento de ofício de que trata o artigo 90 da MP 2158, limitar-se-á a imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses do crédito ou débito não ser passiva de compensação por expressa disposição legal, ou de o crédito ser de natureza não tributária ou em caso de fraude. Então, a redação vigente à época dos fatos, vigente na lavratura do auto, o artigo 18 tratava de vários tipos de compensação que seriam apenadas da mesma forma, inclusive aquela cujo crédito não tivesse suporte legal, que é o caso dessa recorrente. Na época não tinha suporte legal para compensação com terceiros. Então, a redação, ela realmente foi correta para a época. Eu coloquei a motivação para mostrar que a motivação foi simplesmente a questão da impossibilidade de compensação com crédito de terceiros, né? A matéria de defesa em relação à multa seguiu a mesma linha em relação à compensação, a aplicação da IN 21 e etc. Ocorre que o dispositivo legal da 10.833, que é o artigo 18 utilizado, ele mudou a redação. Ele teve a redação alterada em 2007 pela Lei 11.488, e a nova redação diz que a multa com capitulação no artigo 18, ela é aplicável apenas em caso de fraude. Certo? Então, o artigo 18, ele passou, então, a sancionar apenas aquela compensação não homologada em virtude de conduta dolosa e falsidade nas declarações de sujeito passivo, e não homologação indevida em si por outras causas, né? Falta de liquidez ou falta de fundamento legal para compensação. Essa parte não foi mais objeto do artigo 18. Então, eu afasto a aplicação da multa isolada por retroatividade benigna, mas por causa da redação atual. Por quê? Não houve menção da autoridade quanto à questão de ocorrência de fraude. Então, não tem como a gente manter a aplicação da multa no 18, porque a motivação do auto, ela não se referiu à fraude. Então, aqui eu desqualifiquei a multa. Como a gente não teve uma aposta no lugar, no mesmo dispositivo, eu apliquei retroatividade benigna, mas cancelei a multa. Diferente do caso da DIF, né, que a gente tinha uma outra
uma outra multa mais benéfica. Aqui o dispositivo não tinha mais a previsão, né? E não foi colocado nada no lugar. Então, aqui a minha conclusão foi a razão que eu dei foi parcial. Porque justamente o parcial, o que foi deferido é a questão da multa isolada. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, doutora. Podemos passar a votação? Doutora Ari, por favor. Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Eu, na matéria técnica, acompanho tudo. Eu queria só consignar uma dúvida que eu tenho, de ordem formal. E eu tenho sempre essa dúvida quando eu pego processos nesse formato de arquivamento. Aqui a gente tem um processo mãe e tem apensado nele um processo com recurso voluntário, que é esse processo da multa isolada, tá? Não é isso? Foram 2 processos, o apensado estava com auto de infração, mas a DRJ já apensou e deu uma decisão só. Ah, então tá. Não, você sabe por quê? Ah, então tá. Então, se ele tivesse um recurso voluntário específico para ele, a gente teria que fazer 2. Isso é uma dúvida mesmo. Uma vez eu liguei para a Cleusa, eu fiquei enchendo o saco dela com isso. A questão não é ter o recurso próprio, é ter decisão própria, né? Porque o recurso tem que se referir a uma decisão. Então, aqui no caso, como a DRJ pensou e julgou no único acórdão de primeira instância os 2 processos, o recurso dele seguiu a mesma linha, né? Já recorreu da decisão com base em tudo que a DRJ tinha tratado. Eu achava que era questão no outro apensado, a decisão própria da DRJ e o recurso, aí a gente teria que analisar mesmo estando apensado. E aí lá o provimento seria integral, né? Porque lá só teria a discussão da multa. Não, eu sei. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que quando você tem... uma vez... Aí eu não estou me lembrando com quem foi, se foi com a Cleusa ou com o Inderlei, qual dos dois. Tipo assim, quando tem recurso voluntário, tem que ter um acórdão. Mas, é claro, no seu caso, eu também seguiria essa linha. Se a DRJ proferiu uma decisão só, eu também já seguiria, porque o recurso voluntário é daquela decisão que já foi una, entendeu? Então, ela recorreu daquela, então é uma coisa só mesmo. Agora, se fosse diferente, se tivesse 2 decisões da DRJ, aí seria o caso. Mas, com a relatora, obrigado pela explicação. Eu queria só acrescentar mais uma coisa. A gente, esse processo que vê lá os numerozinhos de apenso, a gente tem que olhar cada apenso, porque às vezes o apenso ele tem decisão própria e recurso próprio, e às vezes não tem. Foi tudo unificado em um processo só, faticamente, juridicamente. Então, assim, o apenso é sempre uma questão a se olhar de maneira bastante delicada, porque o apenso que ele é autônomo, em tese, né, ele tem a sua própria decisão, o seu recurso, a gente tem que obrigatoriamente pautar nos 180 dias. Então, se ele ficar esquecido por ser apenso, aí realmente é um problema sério, né, mas, então, tem os dois apensos, a gente convive com os 2, né, tem uns que são apensos por uma nova determinação, que se mandasse a pensar tudo, para não ter esse monte de processo pulverizado por aí de uma mesma matéria e conexos. Então, a orientação seria realmente, atualmente, em apensar tudo, mas, por outro lado, a gente tem ainda o regime misto. Então, tem apenso que não tem mais decisão, que no momento que ele foi apensado, cessou os andamentos nele, e tem aquele que anda paralelamente da mesma forma que o principal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Apenso é uma pegadinha. Ok, obrigado. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Com a relatora. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutora Semiramis? Opa, desculpa. Doutor Breno? Com a relatora. A gente deu tanta volta para chegar no final que quem se perdeu fui eu. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por unanimidade de votos do item 86, dar parcial provimento ao recurso voluntário. E 97 é o mesmo assunto?
97. Podemos passar para o 97, Semi? Pelo que eu estava lendo aqui, é igual aquele anterior, né? Que a gente julgou agora mesmo. Isso, 97. É o último da pauta, mas é primo mesmo. Eu vou... Deve fazer, presidente, 97. Tá, então eu vou anunciar ele aqui. Então, vamos passar o julgamento do item 97, cuja recorrente é a mesma, Five Points Consultoria e Negócios Limitada, também de relatoria da doutora Samira Miss. A gente mudou um pouquinho a ordem, mas é para manter a coerência aqui e julgar todos da mesma recorrente. Por favor, doutora. O processo é o final 2004-82. Aqui não tem o auto de infração, né, da multa isolada, aqui tem só a questão do crédito também. São 3 processos no total, os 3 com a discussão do crédito, né, que foi a compensação com crédito de terceiro, mas nesse aqui não tem a multa isolada. Então, aqui seguiu a mesma linha do primeiro que nós analisamos, que foi a questão de falta de embasamento legal para a permissão que o contribuinte compensasse os seus débitos com crédito de terceiros. Então, aqui ficou só nessa questão da compensação, e aí o meu voto foi por negar provimento, tal como o item 85. Ok, muito obrigada, doutora. Podemos votar, doutora Ari, por favor? Eu acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Obrigada, eu também acompanho. Nós estamos julgando o item 87, a decisão por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Agora passamos ao 88, pode ser, doutora Ari? Posso anunciar? Pode. Então, vamos passar ao julgamento do item 88 da pauta, cujo recorrente é Eloy Martins da Cruz e a relatoria do doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Já está na pasta. O processo é pequeno, tem 180 páginas. Quem quiser seguir pelo processo que eu coloquei aí é até interessante. Vou tentar resumir. É uma apreensão de maços de cigarro estrangeiros, aquela multa de R$2. É o Valcir. É coisa do Valcir, deixou aí uma herança. A polícia do Mato Grosso encontrou lá na fronteira do Mato Grosso do Sul com... Peraí, minha cópia... Estou abrindo meu arquivo aqui. A Polícia Estadual encontrou 15 caminhões num acampamento, com fogão, com todo requinte de acampamento, onde se faz contrabando de cigarro mesmo. Desses 15 caminhões, um deles, que é esse que é objeto desse processo, foi entregue para a Polícia Federal, a Receita Federal fez um auto de apreensão e tudo mais. Nesse caminhão foi encontrado um certificado de registro de veículo, não de propriedade, mas aquele de venda, no nome de uma senhora, Dona Maria, alguma coisa, e no Renavan, esse caminhão estava em nome desse senhor aqui, Eloy Martins. Mas nos caminhões não tinha ninguém, ou seja, a mercadoria em tese seria abandonada. Mas a polícia do estado resolveu que não, que aquela estava na cara que era uma operação que estava sendo montada para... Já tinham vindo os cigarros do Paraguai e estavam indo para o interior do Brasil. Como ele era o proprietário no Renavan, ele foi responsabilizado solidariamente com a outra pessoa. Resumindo toda a história, a outra pessoa não apresentou defesa e a representação penal
e a cobrança do tributo prosseguiu. Nesse caso desse senhor, em resumo, por isso que eu disse que a delegacia de julgamento foi precisa na análise dos documentos, por isso eu praticamente reproduzi o que a DRJ, o que o julgador da DRJ disse, achei muito pertinente. A questão é basicamente de prova, porque ele diz que na data da apreensão ele não era o dono do veículo. A apreensão foi em abril de 2006, e ele disse que em setembro de 2005 ele fez um contrato de compra e venda desse caminhão com um senhor lá. Acontece que esse contrato de compra e venda nunca apareceu. E ele apresentou um aditivo desse contrato, porque o contrato estava no nome do pai dele, e esse aditivo dizia que não era o pai dele, na realidade era ele o dono do carro. E esse caminhão, mais tarde, como foi vendido e a dívida não foi paga, ele recebeu em pagamento um trator. E essa dação de pagamento, ele criou um documento chamado Recibo de Quitação de Dívida. Esse recibo de quitação de dívida quita a dívida antes da data que ele diz que a dívida foi quitada em dezembro de 2006, mas ele assina em outubro de 2006. Tem um monte de incongruência. Não tem registro em cartório, a assinatura não bate, esse contrato de compra e venda nunca apareceu, só apareceram aditivos, apareceram um monte de documentos, ou seja, em resumo da história, é uma história bem de prova. Como esse contrato de compra e venda, que tanto o julgador da DRJ, eu concordo plenamente com ele, é o que comprovaria por A mais B a transferência desse veículo. Uma outra coisa rápida. A defesa em recurso voluntário diz o seguinte: não precisa ter registro de propriedade no Renavan, porque a mera tradição já comprova a entrega do bem. E o STJ, ele colocou julgamentos do STJ, do STF, que a mera tradição já não te torna mais proprietário da coisa. Bem, para resumir toda a história, esse contrato de compra e venda nunca apareceu. Ele foi citado em vários documentos lá, foi citado várias vezes pela defesa do seu Eloy, mas infelizmente, por mais que seja uma história que parece que são pessoas muito simples, pelas assinaturas, pela história, trocaram caminhão, venderam caminhão, deram caminhão em pagamento, mas esse contrato nunca apareceu e eu neguei provimento ao recurso por falta de comprovação. E eu disse assim, inclusive, lá na ementa eu coloquei que as medidas de controle fiscal aduaneiro, a responsabilidade pela infração aplica-se a multa aos que adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tal mercadoria. E no final, quando a infração decorrer do exercício da atividade própria do veículo, respondem em conjunto ou isoladamente o seu proprietário e consignatário. Está lá no regulamento aduaneiro. E por fim, a prova no processo administrativo fiscal, normalmente em casos onde envolve a responsabilidade tributária e se pretende comprovar direito material, tem como consequência a obrigação do recorrente em apresentar provas inquestionáveis para confirmar o seu direito. A falta de comprovação e apresentação de documento questionável não tem o condão de desfazer o lançamento tributário que deve ser mantido. Por isso, eu nego o provimento ao recurso e é o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos votar? Doutor Marcelo? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. É impressionante como nesses casos os argumentos de defesa são sempre os mesmos, né? Se repetem, né? Antes tem um contrato que eu não sei onde está, que eu não assinei, que eu não vi. É bem assim. Olha. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Samira Miss? Acompanho também. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator.
Então, nós julgamos o item 88 e, por unanimidade, a decisão foi negar provimento a recurso voluntário. Doutor Breno, nós temos condições de ir para o 90, 91? Presidente, eu tô querendo dar uma revisada nele hoje à noite ainda, sabe? Porque como é uma matéria que eu ainda não apreciei. Então tá bem. Vamos dar um intervalo para a gravação? Por favor, Marco Antônio, Ari? Não, ele quer,